Mãe descobre uma verdade chocante sobre o pai da filha grávida de apenas 15 anos. Ana olhou para o céu nublado através da janela da cozinha, os pensamentos girando em sua cabeça como folhas ao vento. Seu coração pulsava rápido na realidade que acabara de desabar sobre ela. A revelação de Julieta, sua única filha, a deixou em estado de choque. Grávida, com apenas 15 anos, e para piorar, o pai dessa criança era ninguém menos que Caio, seu primeiro amor, aquele que havia deixado marcas profundas na sua alma, o menino que ela acreditava ter esquecido. Agora, ele voltava para sua vida de uma forma que ninguém poderia prever. Ana sentiu um aperto no peito. A emoção a envolvia como uma tempestade. Ela sempre quis proteger Julieta de tudo, de qualquer dor ou sofrimento. Mas ao saber a identidade do pai, um mar de preocupações a invadiu. O que Caio havia se tornado? Quais segredos ele escondeu todos esses anos? As lembranças de sua adolescência surgiram diante dela, fragmentadas e dolorosas. O sorriso encantador de Caio, o jeito dele de fazer qualquer momento parecer mágico. Mas tudo isso foi ofuscado pelas mentiras que levaram ao fim daquele amor. Ana decidiu que precisava descobrir mais. Com um nó na garganta e as mãos trêmulas, começou a investigar. A primeira pista veio de uma amiga de Julieta, que mencionou rumores sobre Caio. Ele não era mais o menino dos romances adolescentes. Agora, falavam de ele envolvido em encrenca, com companhias duvidosas e hábitos que beiravam o perigo. O que havia acontecido com ele? À medida que se aprofundava nas investigações, Ana foi descobrindo um lado sombrio da vida de Caio. Informações fragmentadas vazavam como águas turvas de um rio. Ela encontrou pessoas que sussurravam sobre atividades sinistras e relacionamentos que envolviam mais do que apenas amor. Uma sensação de ameaça começou a se instigar no fundo de sua mente. A vida de Julieta estava em risco, e ela precisava agir rápido. Os ecos do passado voltavam, assombrando-a. Afinal, como ela poderia proteger sua filha de um homem que ela nem reconhecia mais? Lembranças de risadas e promessas se tornaram sombras de arrependimento. Amores não correspondidos. Não havia tempo para lamentações. Havia uma decisão a ser tomada e um dilema moral em sua frente. Proteger Julieta, mesmo que isso significasse enfrentar o fantasma de Caio. Ou se deixar levar pelo passado que preferia esquecer. As revelações começaram a emergir, e cada descoberta a deixava mais assustada. O silêncio se tornava pesado e gelado. Ana sentiu que não poderia mais adiar. A verdade era um fardo que ela teria que carregar. Mas até onde ela iria para resguardar a segurança da filha? As respostas que buscava estavam cada vez mais próximas, mas também mais perigosas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana respirou fundo. A tensão a envolvia como uma névoa pesada. As revelações sobre Caio deixaram sua mente girando. Ela precisava confrontá-lo, mas a dúvida a aprisionava. O que ele havia se tornado? Com essas perguntas em mente, Ana decidiu que o momento de agir era agora. A noite caía, mas à medida que se aproximava do bairro onde Caio morava, seu coração batia como um tambor acelerado. Como ela encararia? Aquele que um dia foi o amor de sua vida
E agora o pai da sua própria filha? Ela parou em frente a um bar mal iluminado, onde as risadas ecoavam na escuridão. Ana hesitou, mas a determinação a empurrou para dentro. Dentro do bar, a última coisa que esperava encontrar era o caos. Caio estava lá, cercado por um grupo que parecia mais uma quadrilha do que um simples bando de amigos. Ele estava rindo, mas a risada soava vazia, e seus olhos, que um dia brilharam com esperança, agora estavam turvos. Ana se aproximou, o estômago revirando. Seu coração disparou quando Caio a avistou, e seu sorriso se desfez. Ana? Ele parecia surpreso, mas logo uma sombra de nervosismo cruzou seu rosto. Precisamos conversar, Caio, Ana disse, com a voz firme. Ela não queria mostrar o medo que a consumia. O grupo em volta deles começou a murmurar. A tensão no ar se intensificava a cada segundo. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma mulher entrou apressada, ofegante e com os olhos arregalados. Caio, você precisa sair agora! Ela puxou a mão dele. Mas ele se desvencilhou. Calma, o que está acontecendo? Ele parecia intrigado, mas também irritado. É sério, o grupo da favela está procurando você. Tem notícias. Que você fez negócios que não devia. E eles sabem. A mulher estava visivelmente nervosa. A sala ficou em silêncio. Apenas o som do copo caindo no chão e se espatifando poderia ser ouvido. O olhar de Ana se cruzou com o de Caio, e ela viu uma fração da verdade refletida. Eu só queria... Ele começou a explicar, mas Ana não queria ouvir. Todos aqueles anos de lembranças boas agora eram poeira em seu pulmão. Como ele havia se perdido tanto! A confusão tomou conta do bar. Sombras densas começaram a envolver a situação enquanto os murmúrios aumentavam. Um homem mais alto e musculoso empurrou o grupo de jovens para o lado e se aproximou de Caio. A tensão era palpável. Você precisa pagar pelo que fez, Caio. Não dá mais para ignorar. Ana se sentiu tonta. O que ele havia se metido? Até que o homem sacou um revólver e a atmosfera se transformou em puro terror. Saia do meu caminho, gritou Caio, percebendo que sua antiga vida agora estava prestes a desmoronar. A agitação tomou conta do bar. Gritos, correria. Ana sentiu um nó na garganta. O momento se esticava como um elástico prestes a arrebentar. Com pânico, ela olhou ao redor. Julieta estava em casa, sozinha. E olhe isso, estava acontecendo agora por causa de Caio. Ele precisava escolher entre a própria vida ou a segurança dela. E naquele instante, uma verdade devastadora a atingiu. E se Caio nunca foi o rapaz que ela lembrava? E se ele tinha se afastado e de alguma forma havia deixado Julieta tão vulnerável? A cena se desenrolava como um filme em câmera lenta. Ela não sabia o que fazer. Cada segundo era uma faca cravada em seu peito. Agora, mais do que nunca, ela precisava saber a verdade. Mas a situação estava fora de controle. E o que seria preciso para proteger sua filha mesmo? Que isso significasse enfrentar o passado. E no caos daquele bar, onde os ecos de seus próprios medos ressoavam, a única certeza que restava era que tudo mudara para sempre. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Ana se sentiu tonta. A cena se desenrolava diante dela como um pesadelo, e no meio da confusão, seu foco se fixou em Caio. A tensão subia como fumaça no ar, e ela precisava saber a verdade por trás daquele homem que um dia amou. De repente, tudo parecia mais distante, como se o mundo ao redor a deixasse presa em um redemoinho de sentimentos. Caio, o que você fez? A voz dela soou mais como um lamento, mas antes que ele pudesse responder, o homem musculoso que se aproximava deu um passo ameaçador à frente, intensificando a atmosfera carregada. Você tá brincando, Caio. O que você tem feito? Gritou o outro cara do grupo.
Você se envolveu em coisas que não devia. Isso não dá para ignorar. O que vai ser? A pressão aumentava, e Ana sentiu um frio na espinha. De repente, um barulho ensurdecedor de estilhaços a fez saltar. Um vidro havia se quebrado na parte de trás do bar, e todas as atenções se voltaram para o som. A mulher que havia entrado antes, ainda com o brilho do medo nos olhos, deu um passo atrás. Não, eles estão aqui! Ana congelou. O grupo, que estava tão envolvido em sua própria tensão, agora se mostrava inquieto. O pânico começou a se espalhar. O homem que segurava o revólver ergueu a arma para o ar, gritando: "Todo mundo no chão!" O caos se instaurou. As pessoas gritaram, correram e o bar se transformou em um campo de batalha. Caio agarrou o braço de Ana, puxando-a com força para trás de uma mesa. "Você está bem?" Sua voz quase não chegou até ela, sufocada pela adrenalina. Ana, mulher, soava distante. O olhar de Caio refletia pavor. "Ana, você precisa saber." Ele hesitou. E então tudo aconteceu em um segundo. O homem do revólver disparou uma vez. O som do tiro ecoou como um trovão, fazendo com que todos caíssem em silêncio. A mulher que estava ao lado de Caio gritou. Tudo congelou por um momento. O pânico tomou conta do ambiente, e a cena se transformou em um borrão de movimento. Ana sentiu o coração na garganta. Mas, antes que Ana pudesse compreender plenamente o que estava acontecendo, a mulher que estava com Caio deu um passo à frente e, em um movimento inesperado, empurrou Caio. "Corre, peguem-no, idiota, enquanto eu distraio eles." O brilho nos olhos dela estava perdido entre a coragem e a desespero. Caio hesitou, mas o momento já tinha mudado tudo. Ele mandou um olhar imperativo para Ana, mas foi a mulher que tomou as rédeas da situação. "Eu vou tirar você dessa. Me siga." E ela correu em direção ao caos. Ana ficou ali, paralisada, seu cérebro processando tudo rapidamente. Ela quase não percebeu quando outro homem começou a se aproximar, cada passo ecoando na pressão do medo. O que estava acontecendo? O que ela realmente sabia sobre Caio? Aquele homem que ela tanto amou estava cercado por mistérios mais profundos do que ela havia imaginado. O choque dentro de si transformava-se em um labirinto de perguntas. "Caio, espera!" Ana gritou, mas a cena tornou-se uma mancha de gritos e confusão. Ela percebeu que, além dos riscos que cercavam Julieta, a verdade sobre o homem que amara e o que ele havia se tornado estava prestes a ser revelada em uma explosão de segredos. Mas até onde iria essa revelação? E o que isso significaria para elas duas? Ana estava prestes a descobrir que Caio não era apenas uma lembrança de amor, mas um eco de algo muito mais profundo e perigoso. O passado estava voltando com raiva e a única coisa que restava era a incerteza sobre o que realmente era verdade em tudo isso. Ana estava paralisada, perdida no tumulto do bar. O espaço tinha se transformado em um cenário de caos absoluto. Gritos, sirenes ao fundo, fumaça e medo. As pessoas se lançavam para os lados, tentando escapar da confusão, enquanto o homem com o revólver levantava a arma, seu olhar frio refletindo a tensão no ar. Ela respirou fundo, o peito dolorido, com a incerteza que a cercava. Olhou para Caio, que estava bem ali, mas tão distante, o garoto que conheceu. Uma vez, agora se misturava a essas realidades sombrias. Ele parecia perdido, confuso. "Caio, o que você fez?" A pergunta escapuliu de seus lábios, mas ele não teve tempo para responder. A mulher corajosa que havia tentado salvá-lo estava sendo arrastada para o meio da confusão. E foi nesse momento que tudo mudou. Do nada, uma explosão de vidro e metal irrompeu do fundo do bar. A parede atrás do grupo estremeceu e um desespero profundo tomou conta de Ana. E em seguida, tudo ficou escuro.
Uma fumaça densa tomou conta do espaço, e os gritos abafados se tornaram ecos distantes. Ana não sabia para onde. Instintivamente, agarrou o braço de Caio, puxando para perto. Precisamos sair. Mas assim que ela o tocou, houve um grito aterrador. Eles estão aqui! A palavra ecoou e a confusão se intensificou. A fumaça começou a se dissipar um pouco, e Ana viu uma figura. Uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, mas com um olhar que lhe parecia familiar. Era Maria, a irmã de Caio. Surpresa, Ana quase soltou o braço dele. O que ela está fazendo aqui? Maria lançou um olhar desesperado para Caio. Eu avisei que ele estava em perigo. Ele se meteu em problemas que não consegue escapar. Então ela se virou para Ana com um desespero que parecia profundo e triste. Você não sabe quem ele realmente é. Ana sentiu um frio na espinha. O que Maria queria dizer? Do que ela estava falando? A figura de Caio começou a se apagar com a fumaça, e Ana percebeu que o espaço estava se esvaziando rapidamente. As pessoas estavam saindo, mas a tensão ainda estava no ar. A mulher que havia tentado salvar Caio agora estava cercada, e o olhar de erro na face de Caio era inconfundível. Ele disse, quase num sussurro: Ana, você não entende. Eu fiz o que precisava. Eu só queria proteger. A fumaça começou a se dissipar, e Ana viu uma figura se aproximar. Era o homem musculoso que havia ameaçado Caio antes. Você fez algumas escolhas erradas, Caio, e agora você vai pagar por elas. A voz dele era baixa e ameaçadora, fazendo com que tios percorressem a coluna de Ana. E em um momento, Maria deu um passo à frente, tomando o lugar de Caio. O que você quer com ele? Sua voz era firme, determinada. Você não vai tocar nele. Mas Ana sentiu que havia algo mais profundo ali. Uma ligação que ultrapassava o amor. Ele precisa pagar pelo que fez, Maria. Você também vai se arrepender. O homem respondeu, e nesse instante, Ana percebeu que o passado que ela achava ter deixado para trás estava voltando com toda a força. Um tiro ecoou. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. O tempo parecia ter parado, e tudo que ela conhecia estava em jogo. Ela agarrou o braço de Caio com mais força. O que está acontecendo, Caio? Mas ele já estava mudando. A expressão no rosto dele tomava uma direção que ela não queria ver. As verdades estavam se desenrolando em um labirinto de mentiras. E Ana sabia que nada seria como antes. A revelação de Maria parecia se aproximar, mas uma escolha tinha que ser feita. E naquele instante, Ana compreendeu. A verdade estava mais perto do que nunca, mas o desfecho era incerto. O que ela realmente sabia sobre aqueles que amava? Uma sombra crescia sobre eles, e a única certeza era a insegurança que agora dominava seus corações. Ana estava paralisada, perdida no tumulto do bar. O espaço tinha se transformado em um cenário de caos absoluto. Gritos, sirenes ao fundo, fumaça e medo. As pessoas se lançavam para os lados, tentando escapar da confusão, enquanto o homem com o revólver levantava a arma, seu olhar frio refletindo a tensão no... Ela respirou fundo, o peito dolorido com a incerteza que a cercava. Olhou para Caio, que estava bem ali, mas tão distante. O garoto que conhecera uma vez, agora se misturava a essas realidades sombrias. Ele parecia perdido, confuso. Caio, o que você fez? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas ele não teve tempo para responder. Uma explosão de vidro e metal irrompeu do fundo do bar. A parede atrás do grupo estremeceu, e uma onda de desespero tomou conta de Ana. E em seguida, tudo ficou escuro. Uma fumaça densa tomou conta do espaço, e os gritos abafados se tornaram ecos distantes.
Ana não sabia para onde ir. Instintivamente, agarrou o braço de Caio, puxando-o para perto. Precisamos sair. Mas assim que ela o tocou, houve uma voz alta e clara que cortou a confusão. Não se mexam. A palavra ecoou, e a confusão se intensificou. A fumaça começou a se dissipar um pouco, e Ana viu uma figura. Uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, mas com um olhar que lhe parecia familiar. Era Maria, a irmã de Caio. Surpresa, Ana quase soltou o braço dele. O que ela está fazendo aqui? Maria lançou um olhar desesperado para Caio. Eu avisei que ele estava em perigo. Ele se meteu em problemas que não consegue escapar. Então, ela se virou para Ana, com um desespero que parecia profundo e triste. Você não sabe quem ele realmente é. Ana sentiu um frio na espinha. O que Maria queria dizer? Do que ela estava falando? A figura de Caio começou a se apagar com a fumaça, enquanto a tensão no ambiente aumentava. A mulher que havia tentado salvar Caio agora estava cercada, e o olhar de erro na face dele era inconfundível. Ele disse, quase num sussurro, Ana, você não entende. Eu fiz o que precisava. Eu só queria proteger. Mais uma vez, a fumaça começava a se dissipar, e Ana percebeu que o espaço estava se esvaziando rapidamente. As pessoas estavam saindo, mas a tensão ainda estava no ar. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem musculoso que havia ameaçado Caio antes, agora se aproximou. Você fez algumas escolhas erradas, Caio, e agora você vai pagar por elas. A voz dele era baixa e ameaçadora, fazendo com que calafrios percorressem a coluna de Ana, e em um instante o desespero se transformou em um misto de raiva e confusão. Caio, o que você esconde? O que você fez? A pergunta estava carregada de emoções. A resposta nunca viria, pois nesse momento o barulho foi ofuscado por um grito. Era Julieta. Ela havia entrado correndo, seus olhos arregalados em pânico. Mãe! Ela gritou, ataforada. E Ana, seu coração disparando, olhou para a filha. O tempo pareceu parar. Julieta estava ali, exatamente onde não deveria estar. Os olhares se cruzaram, e naquele momento, algo chocante aconteceu. Maria se virou abruptamente e, em uma atitude que ninguém esperava, empurrou Caio para o lado. Se você ama, faça algo, ela gritou. Foi então que a verdade veio à tona. Ana nunca imaginaria, mas Maria fez uma revelação que atingiu como um soco no estômago. Julieta é filha dele, Ana. Não sua, é irmã dela. E você nunca soube. Ana ficou sem palavras. A confusão virou desespero. Tudo o que ela acreditava era um castelo de cartas prestes a desmoronar. Olhou para Caio, que agora tinha os olhos cheios de medo e arrependimento. A dor que passou por seu coração era insuportável. E antes que qualquer um pudesse reagir, o homem musculoso avançou, quebrando o silêncio. É isso que você quer? Ver sua família despedaçada? Julieta olhou para todos, mas o olhar dela estava fixo em Caio. Pai? A palavra parecia se arrastar de sua boca, e o bar ficou em um silêncio assustador. Ana não sabia o que fazer. O ambiente ao redor estava prestes a explodir, e a revelação de um segredo devastador deixava tudo mais tenso. Como poderia tudo ter mudado tão rapidamente? Cada memória, cada instante colidiu de forma brutal, e a única certeza que restava era que o passado estava voltando com uma fúria que ninguém poderia prever, deixando Ana em uma encruzilhada. E a pergunta, eternamente inquietante, pairava no ar. O que realmente era verdade em tudo isso? Ana estava paralisada, perdida no tumulto do bar. O espaço tinha se transformado em um cenário caótico. Gritos, sirenes ao fundo, fumaça e medo. As pessoas se lançavam para os lados,
tentando escapar da confusão, enquanto o homem com a arma levantava o olhar frio. Ela respirou fundo, o peito doendo com a incerteza que a cercava. Olhou para Caio, que estava bem ali, mas tão distante. O garoto que conhecera, agora envolto nas sombras dessa realidade sombria. Ele parecia perdido, confuso. Caio, o que você fez? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas ele não teve tempo para responder. A mulher corajosa que havia tentado salvá-lo estava sendo empurrada no meio da confusão. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão de vidro irrompeu do fundo do bar, e o espaço tremeu. O pânico tomou conta de Ana, a adrenalina corria, e em seguida tudo ficou escuro. A fumaça densa se espalhou, abafando gritos e transformando o som em ecos distantes. Ana não sabia para onde ir. Instintivamente agarrou o braço de Caio, puxando-o com força. Precisamos sair. Mas assim que o tocou, uma voz alta cortou a confusão. Não se mexam. E com isso, tudo parecia parar. A fumaça começou a se dissipar um pouco, e Ana viu uma figura familiar. Maria, a irmã de Caio. Ela estava lá, com os olhos arregalados, olhares perdidos entre os perigos iminentes. O que ela está fazendo aqui? Pensou, antes que o choque tomasse conta de sua mente. Maria olhou para Caio com desespero. Eu avisei que você estava em perigo, se meteu em problemas que não consegue escapar. Então seu olhar se fixou em Ana, com uma intensidade quase insuportável. Você não sabe quem ele realmente é. Ana sentiu um frio na espinha. O que Maria queria dizer? Do que estava falando? E se a verdade fosse mais sombria do que imaginava? Julieta é filha dele, Ana, não sua. É irmã dela. E você nunca soube. O grito de Maria cortou o ambiente pesado como um punhal. O silêncio foi ensurdecedor. O olhar de Caio, antes confuso, agora transparecia medo e arrependimento. Ana ficou sem palavras, o mundo ao seu redor desmoronando em um instante. Como isso era possível? O que significava para Julieta? Enquanto tentava processar a revelação, o homem musculoso que antes havia ameaçado Caio se aproximou lentamente. Você fez escolhas ruins, Caio, e agora você vai pagar por elas. A voz dele era baixa e ameaçadora, e Ana sentiu calafrios correndo pela sua espinha. Nesse momento, Julieta, que estava em choques, olhou para todos ao seu redor. Pai, a palavra saiu de seus lábios como um sussurro. O tempo parecia ter parado. A atmosfera estava saturada de tensão e dor. Ana olhou para Caio com desespero. Como você pôde? O que mais você esconde? Mas antes que ele pudesse dizer algo, um grito cortou o ar. Era Julieta, que havia entrado correndo, apavorada, e o coração de Ana disparou. O homem musculoso ergueu a arma lentamente. O ar ficou pesado com a tensão, e em um movimento rápido, disparou. Por um breve momento, tudo ficou em câmera lenta. A bala cortou o ar, e uma sombra passou na frente. A mulher que havia tentado salvar Caio se jogou na frente dele. Corram! Gritou ela, enquanto o impacto da bala ecoava pelo bar. Um silêncio ensurdecedor seguiu-se, e Ana ficou paralisada. A cena diante dela era de um pesadelo. A mulher caiu, o olhar se apagando lentamente. As pessoas ao redor gritaram, a confusão voltando com mais força. Ana não sabia o que fazer. Tudo estava fora de controle. E a única coisa que sentia era a dor da perda surgindo como um furacão. Como assim, uma vida foi tirada na sua frente, por causa de segredos e mentiras? Nesse momento a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, parecia tão distante. O que isso significava para elas duas? Ela olhou para Caio. O olhar dele estava perdido, confuso entre culpa e pavor.
E em um instante, tudo o que acreditava sobre o passado, sobre o amor que sentia, começou a se dissolver. A revelação estava clara agora. O que ela conhecia como verdade estava em frangalhos, e a única certeza que permanecia era que a vida delas nunca mais seria a mesma. O que mais havia por trás de tudo isso? Uma nova onda de medo e incerteza a consumia. E nesses ecos de dor e revelação, a única coisa que restava era a dúvida. Ana estava paralisada, perdida no tumulto do bar. O espaço tinha se transformado em um cenário caótico. Gritos, sirenes ao fundo, fumaça e medo. As pessoas se lançavam para os lados, tentando escapar da confusão, enquanto o homem com a arma levantava o olhar frio. Ela respirou fundo, o peito doendo com a incerteza que a cercava. Olhou para Caio, que estava bem ali, mas tão distante. O garoto que conhecera, agora envolto nas sombras dessa realidade sombria. Ele parecia perdido, confuso. Caio, o que você fez? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas ele não teve tempo para responder. A mulher corajosa que havia tentado salvá-lo estava sendo empurrada no meio da confusão. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão de vidro irrompeu do fundo do bar, e o espaço tremeu. O pânico tomou conta de Ana. A adrenalina corria e, em seguida, tudo ficou escuro. A fumaça densa se espalhou, abafando gritos e transformando o som em ecos distantes. Ana não sabia para onde ir. Instintivamente, agarrou o braço de Caio, puxando-o com força. Precisamos sair. Mas assim que o tocou, uma voz alta cortou a confusão. Não se mexam. E com isso, tudo parecia parar. A fumaça começou a se dissipar e Ana viu uma figura familiar. Maria, a irmã de Caio. Ela estava lá, com os olhos arregalados, olhares perdidos entre os perigos iminentes. O que ela está fazendo aqui? Pensou, antes que o choque tomasse conta de sua mente. Maria olhou para Caio com desespero. Eu avisei que você estava em perigo. Se meteu em problemas que não consegue escapar. Então, seu olhar se fixou em Ana, com uma intensidade quase insuportável. Você não sabe quem ele realmente é. Ana sentiu um frio na espinha. O que Maria queria dizer? Do que estava falando? Julieta é filha dele, Ana, não sua. É irmã dela. E você? Nunca soube. O grito de Maria cortou o ambiente pesado como um punhal. O silêncio foi ensurdecedor. O olhar de Caio, antes confuso, agora transparecia medo e arrependimento. Ana ficou sem palavras, o mundo ao seu redor desmoronando em um instante. Como isso era possível? O que significava para Julieta? Enquanto tentava processar a revelação, o homem musculoso que antes havia ameaçado Caio se aproximou lentamente. Você fez escolhas ruins, Caio. E agora você vai pagar por elas. A voz dele era baixa e ameaçadora, e Ana sentiu calafrio. Pai? A palavra saiu de seus lábios como um sussurro. O tempo parecia ter parado. A atmosfera estava saturada de tensão e dor. Ana olhou para Caio com desespero. Como você pôde? O que mais você esconde? Mas antes que ele pudesse dizer algo, um grito cortou o ar. Era Julieta, que havia entrado correndo, apavorada, e o coração de Ana disparou. O homem musculoso ergueu a arma lentamente. O ar ficou pesado com a tensão, e em um movimento rápido, disparou. Por um breve momento, tudo ficou em câmera lenta. A bala cortou o ar e uma sombra passou na frente. A mulher que havia tentado salvar Caio se jogou na frente dele. Corram! Gritou ela, enquanto o impacto da bala ecoava pelo bar. Um silêncio ensurdecedor seguiu-se, e Ana ficou paralisada. A cena diante dela era de um pesadelo. A mulher caiu,
o olhar se apagando lentamente. As pessoas ao redor gritaram, a confusão voltando com mais força. Ana não sabia o que fazer. Tudo estava fora de controle, e a única coisa que sentia era a dor da perda surgindo como um furacão. Como assim uma vida foi tirada na sua frente por causa de segredos e mentiras? Mas então, algo chocante aconteceu. No meio do caos, Ana percebeu que a mulher caída estava segurando alguma coisa na mão. Um objeto brilhou no escuro. Curiosa, ela se aproximou, a proteção de seus instintos maternos superando o terror. Quando Ana viu o que era, sua respiração parou. Era uma foto antiga de Caio, mas não era qualquer foto. Na imagem, além de Caio, havia uma mulher com um sorriso largo, ela mesma, e ao lado, uma criança. Uma garotinha que Ana imediatamente reconheceu. Era Julieta. Ana se sentiu tonta. O que isso significava? Como aquela mulher tinha essa foto? O que mais ela sabia? E por que Caio nunca mencionou isso? Seus pensamentos giravam. Quando ela olhou para Caio, ele estava em choque, assim como todos ao redor. O homem musculoso viu a cena e, por um instante, hesitou. "Você não sabe quem ele é, Ana", gritou Maria. "Ele não é só o pai da Julieta. Ele está no meio de algo muito maior, algo que você nunca imaginou." A tensão cresceu e Ana sentiu que o chão sob seus pés estava se desvanecendo. O que mais poderia surgir daquela verdade? As respostas estavam mais próximas do que nunca. Mas o que elas significariam? Uma nova dúvida tomou conta de seu coração. Ela necessitava entender antes que fosse tarde demais. O passado estava voltando com a força de um furacão, e ela precisava saber como proteger sua filha dessa tempestade. Ana estava paralisada, perdida no tumulto do bar. O espaço tinha se transformado em um cenário caótico. Gritos, sirenes ao fundo, fumaça e medo. As pessoas se lançavam para os lados, tentando escapar da confusão, enquanto o homem com a arma levantava o olhar frio. Ela respirou fundo, o peito doendo com a incerteza que a cercava. Olhou para Caio, que estava bem ali, mas tão distante. O garoto que conhecera, agora envolto nas sombras dessa realidade sombria. Ele parecia perdido, confuso. "Caio, o que você fez?" A pergunta escapuliu de seus lábios, mas ele não teve tempo para responder. A mulher corajosa que havia tentado salvá-lo estava sendo empurrada no meio da confusão. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão de vidro irrompeu do fundo do bar e o espaço tremeu. O pânico tomou conta de Ana. A adrenalina corria e, em seguida, tudo ficou escuro. A fumaça densa se espalhou, abafando gritos e transformando o som em ecos distantes. Ana não sabia para onde ir. Instintivamente, agarrou o braço de Caio, puxando-o com força. "Precisamos sair." Mas assim que o tocou, uma voz alta cortou a confusão. "Não se mexam." E com isso, tudo parecia parar. A fumaça começou a se dissipar, e Ana viu uma figura familiar, Maria, a irmã de Caio. Ela estava lá, com os olhos arregalados, olhares perdidos entre os perigos iminentes. "O que ela está fazendo aqui?" pensou, antes que o choque tomasse conta de sua mente. Maria olhou para Caio com desespero. "Eu avisei que você estava em perigo. Se meteu em problemas que não consegue escapar." Então seu olhar se fixou em Ana, com uma intensidade quase insuportável. "Você não sabe quem ele realmente é." Ana sentiu um frio na espinha. O que Maria queria dizer? Que estava falando? "Julieta é filha dele, Ana, não sua. É irmã dela. E você nunca soube." O grito de Maria cortou o ambiente pesado como um punhal. O silêncio foi ensurdecedor. O olhar de Caio, antes confuso, agora transparecia medo e arrependimento. Ana ficou sem palavras, o mundo ao seu redor desmoronando em um instante.
Como isso era possível? O que significava para Julieta? Enquanto tentava processar a revelação, ela se despertou. O homem musculoso que antes houvera ameaçado Caio se aproximou lentamente. Você fez escolhas ruins, Caio, e agora você vai pagar por elas. A voz dele era baixa e ameaçadora, e Ana sentiu calafrios correndo pela sua espinha. Então, um pensamento terrível surgiu na cabeça de Ana. Ela olhou para Julieta e seu coração disparou. Se isso é verdade, e uma onda fria percorreu seu corpo. Quem realmente é o pai dela? O mundo girava na mente dela, e a cada segundo que passava, a verdade parecia escapar entre os dedos. Nesse instante, um estrondo veio de fora. As portas do bar foram arrombadas, e uma equipe da polícia invadiu o local, gritando ordens. A confusão aumentou, a fumaça se estendia de maneira opressora, e o pânico nos rostos de todos era palpável. "Saia do meu caminho!" gritou Caio, empurrando Ana para o lado, como se quisesse protegê-la. Mas o que ele realmente queria? O homem musculoso olhou para Caio, os olhos cheios de fúria. Você se meteu com coisas maiores que você, e agora todos vão pagar." Ana mal teve tempo de reagir antes de um novo disparo ecoar. E a cena que se desenrolou em frações de segundos parecia surreal. A mulher que havia tentado salvar Caio se jogou na frente dele novamente, seu corpo colidindo com a força de uma festa trágica, como se o universo inteiro decidisse naquele instante a dor e o sacrifício. No auge daquele caos, um novo personagem surgiu. Era Vitor, ex-marido de Ana, que entrou pela porta de trás, com um olhar determinado. "Ana, Julieta, saia daí!" Ele parecia alheio ao que acontecia, como um cavalheiro dos tempos modernos. Mas ao ver Caio e Maria, a expressão de choque tomou conta de seu rosto. "O que está acontecendo aqui?" Ele se voltou para Ana. "Você se envolveu com o passado de novo, não se envolveu?" A cena se tornava intensa. Julieta já estava em estado de choque, e o nervosismo a fazia tremer. O movimento em seu olhar era indefinido, confuso entre o medo e a necessidade de entender. "Mãe?" Ela quase sussurrou, a palavra carregada de um peso imenso. Foi então que tudo começou a fazer sentido. A mulher caída levantou a cabeça, os olhos fixados em Caio. "Eu sou a mãe dela." O grito ecoou e Ana sentiu seu mundo desabar novamente. Como assim? Aquela mulher que estava lutando estava ligada à sua vida de uma maneira totalmente inesperada. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas o que isso realmente significava para os laços de amor e segregação que eles formaram? Agora, a identidade e os segredos revelados não apenas mudariam tudo, mas também deixavam uma nuvem de incertezas pairando no ar. Ana olhou para todos e, em meio ao caos, a pergunta fulminava em sua mente: o que mais estão escondendo? Uma sensação de urgência invadiu seus pensamentos. O final daquela noite estava longe de ser escrito, e começava a sentir que qualquer movimento errado poderia ser desastroso. As verdades estavam expostas, mas em um mar de sentimentos e consequências desconhecidas. Tudo ainda estava em jogo. No momento em que a pesada neblina da manhã se dissipava, Clara e Lucas se encontraram no topo da colina onde tudo havia começado. O vento sussurrava entre as árvores, trazendo lembranças das batalhas que haviam enfrentado. Mas agora havia um peso a mais. Sobre seus ombros, um silêncio carregado de expectativas. "E agora?" Clara perguntou, a voz tremendo, os olhos marejados. O que fazer depois da traição, das promessas quebradas? O peso na consciência parecia um tijolo, e a incerteza apertava seu peito, fazendo-a hesitar. Lucas tinha o olhar distante,
como se visse mais longe do que o próprio presente. Ele exalou um suspiro. Nós temos que encarar isso. Não dá mais para viver fugindo. A cidade abaixo parecia distante. Quase um espelho do que uma vez foram. Seguros, despreocupados. Mas o caos que se instalou nas últimas semanas os transformou. Eles não eram mais os mesmos. Ricos de experiências, mas pobres em confiança. A jornada arduamente trilhada os levara até este ponto, onde escolher o próximo passo significava mais do que apenas continuar. Era sobre recomeçar. Clara, Lucas começou, mas a voz falhou. O nó na garganta tornou-se maior, acompanhado por uma inquietude palpável. Ele queria pedir perdão, mas não sabia se aquelas palavras seriam suficientes. Então, em vez das palavras, ele fez algo que não esperava. Se aproximou, segurou a mão dela. Vamos prometer que não vamos deixar que nada do passado nos detenha. Ela olhou para suas mãos entrelaçadas, um gesto simples, mas que transmitia segurança. Era o conforto que tanto precisava naquele momento. Eu prometo, confirmou com a voz firme e decidida. Nós não seremos definidos pelos nossos erros. O vento soprou de maneira mais forte, como se quisesse levá-los embora. Mas eles permaneceram. Naquele instante crucial, os medos e a dor se desfizeram. Era hora de se libertar, de assumir novos riscos. Um novo caminho se desenhava diante deles. Enquanto caminhavam de volta à cidade, um sentimento de renovação os envolvia. O passado ainda estava presente, mas não o controlava. Sim, havia desafios à frente, mas quem disse que seria fácil? Quando chegaram à entrada da cidade, uma multidão os aguardava. As vozes antes somente, murmuradas pelos besouros do medo, agora eram gritos de esperança. Nós estamos com vocês, alguém gritou. Uma onda de apoio quebrou todas as barreiras. O olhar de Clara se iluminou. A energia era contagiante. Ela olhou para Lucas e viu nele um reflexo da determinação que ambos tinham cultivado. Estamos juntos. Isso é o que importa, disse em voz alta, fazendo ecoar a verdade em cada coração presente. Foi um momento poderoso, onde todos sentiam que eram parte de algo maior. No entanto, no fundo, uma pergunta permanecia. A cidade estava mesmo pronta para aceitar suas escolhas. A sensação vibrante de triunfo era convidativa, mas a dúvida ainda pairava no ar como uma sombra. Clara e Lucas sorriam, mas a questão do futuro ainda era uma névoa à sua frente. E agora, aqui está a chamada final para você. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade cresça. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.